Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. E hoje eu trouxe um vídeo muito bacana pra vocês, que na verdade eu peguei inspirado na minha amiga Maria Alice do canal Xícara Quente. Pra quem não sabe, eu, a Maria Alice e a Dessa do canal Louca dos Livros, a gente tem um grupo chamado DLX. E esse grupo nosso, a gente faz vários projetos, inclusive o Buddy Read DLX, que é um grupo de leitura conjunta. Todo mês a gente escolhe um livro diferente e a galera lê, é de graça, tá? A gente faz lá pelo Telegram. E esse grupo tem mais ou menos uns 5 anos, cara. Faz muito tempo. Socorro! Na verdade, 6, se eu não me engano. 6. A Maria fez um vídeo, bem parecido com esse, na verdade, o mesmo vídeo, classificando todas as leituras que a gente fez lá pelo grupo, entre as que ela mais gostou, as que ela não gostou, as que foram favoritas, as que ela não leu. E eu achei que seria bem legal pra ver as diferenças, sabe, entre a gente, entre eu, a Maria e a Dessa, o que a gente gostou mais, o que a gente gostou menos. E pra quem não conhece o grupo ainda, fica aí uma amostra de alguns dos títulos que a gente já leu lá no grupo. Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo o link da Maria, do vídeo da Maria, então depois vocês saírem daqui, vocês podem passar lá pra assistir o que ela achou, aonde ela classificou esses livros. E a gente tem opiniões bem diferentes, porque eu assisti o vídeo dela e eu ficava discutindo com a tela do computador. E é por isso que eu tive a ideia de gravar o meu. A Dessa também vai gravar o dela, eu vou deixar o link do canal da Dessa aqui embaixo. E aí fiquem de olho por lá quando ela lançar o vídeo dela. Então vamos lá classificar esses livros aí, o que eu achei de cada um deles. Eu tô usando esse site que eu gosto muito e eu já tenho outros vídeos aqui no canal classificando todos os livros de fantasia que eu já li na vida, ou então as melhores leituras do ano. Acho que tem uns 2, pelo menos. Como sempre, eu gosto muito de ligar as minhas coisas à música, então a minha classificação ficou essa aí que vocês estão vendo, baseadas nas músicas da Taylor Swift. Vocês sabem que eu sou uma Swiftie, né? De carteirinha, tenho até uma tatuagem. E eu acho que as músicas da Taylor descrevem muito bem os nossos sentimentos, as coisas que a gente sabe, fases que a gente passa, coisas que a gente gosta, que a gente desgosta. Tem música da Taylor Swift pra absolutamente qualquer momento da sua vida. Então eu peguei aqui alguns títulos pra poder me ajudar a classificar esses livros. Vamos começar de baixo pra cima. Então a gente tem Right Where You Left Me, ali mesmo onde você me deixou, para os livros que eu não li. Eu não li, ou então que eu comecei a ler e eu abandonei. Porque como a gente tem leitura o ano todo, todos os meses, às vezes não dá, as coisas acontecem, a gente não consegue ler o livro. Então tem alguns aí que eu acabei não lendo, ou que tava tão ruim que eu abandonei, então tá ali no Right Where You Left Me. Logo em cima, a gente vai ter ali Death by a Thousand Cuts. Que inclusive é uma música da Tay que não rolou muito pra mim. E eu vou seguir nessa mesma vibe pros livros que não rolaram pra mim. Então, tipo, a leitura desse livro foi a Death by a Thousand Cuts. Foi difícil. Foi muito, very, very hard. Logo em cima, ali no meio, a gente tem I forgot that you existed. And I thought that it would kill me, but it didn't. E são aqueles livros que eu curti, que foram leituras legais, que eu tirei coisas boas, mas não foram lá essas coisas. E pra ser muito sincera, I forgot that you existed. Eu esqueci da sua existência, não lembro mais de muita coisa. Mas foi ok, foi bacana, foi ali no... Logo em cima tá uma das minhas favoritas. I was enchanted to meet you. Enchanted, quem não ama, né? Para os livros que eu gostei muito, que são super queridinhos pro meu coração, que eu fiquei encantada com a leitura. E no topo de tudo, And all I want, you are the one I have been waiting for, King of my heart, body and soul, wow. The King of my heart, o rei do meu coração. São os livros que eu amo, 5 estrelas, favoritos, absolutamente tudo pra mim. Ok, primeiramente a gente tem aqui o Vox. O Vox, ele tava prometendo super, na verdade tem uma sinopse super legal, né? Que você fica super intrigado logo pela sinopse mesmo, por saber que é um mundo onde as mulheres não podem falar, todas as palavras delas são contadas, e aí você fica, socorro, né? Eu tava com a expectativa lá em cima, mas ele foi bem bosta. Sim, vou ser muito sincera, foi uma leitura que eu me forcei muito a finalizar, eu não tava lá muito interessada. E eu acho que foi uma opinião meio geral lá no grupo, ninguém gostou tanto assim. Mas o legal de leitura conjunta é que até quando o livro tá ruim, a gente consegue fazer alguma coisa boa disso, a gente tira alguma coisa boa disso, a gente discute, a gente fala mal. Então o Vox, pra mim, ele ficou a Death by a Thousand Cuts. Porque eu terminei ele, mas foi uma morte lenta. Logo em seguida, a gente tem ali a Essência do Mal. Eu tava com um cagaço, confesso, na hora de ler. Por causa... Olha a capa disso. Parece que é um terrorzão, um thriller pesadão, sabe? E eu não leio muito terror.
Então, assim, eu já tava me preparando psicologicamente pra ler. E, na real, ele foi mais um suspense. Não chegou a ser terror. Ele tem uma vibe meio dark. Ele tem uma pegada bacana, folclórica. Eu gostei do final de algumas coisas. Não é uma opinião compartilhada por todo mundo do grupo. Teve muita gente que não gostou. Mas eu acabei gostando da leitura. E aí, pra mim, ele fica no I Forgot That You Existed. Logo ali embaixo, a gente tem Rede de Sussurros. Muitos desses livros que tem temas polêmicos, a gente coloca exatamente por isso, porque a gente sabe que a gente vai tirar o melhor possível do livro. E Rede de Sussurros foi um desses. Eu não tô me lembrando agora se eu favoritei na época, mas eu tenho uma sensação muito I was enchanted to meet you. Aí embaixo a gente tem Minha Sombria Vanessa, que vai nessa vibe de livro pesado, com tema pesado, tema difícil, cheio de gatilhos. Eu lembro que a gente começou o livro, todo mundo meio assim, antecipando, mas com calma, com medo do que ia encontrar, porque a gente sabia que era um livro que falava de abuso, né, de pedofilia, e me chocou muito em vários momentos, me revoltou demais em outros, rendeu muita discussão. Eu me lembro que na hora de classificar eu também coloquei 5 estrelas, mas eu fiquei assim, nossa, é um livro tão pesado, né, dar 5 estrelas, mas é mais ligado à forma como a história é contada, o impacto que ela tem e como a narrativa flui. Eu acho que pela genialidade e a importância e o impacto da discussão e do que foi o livro, eu coloco em King of My Heart. Breu. E logo ali embaixo a gente tem o Colecionador, que ele teve seus momentos. Tiveram momentos que eu gostei da história, que eu tava super envolvida. Tiveram momentos que eu achei que arrastou um pouquinho. Ele ganha um dinheiro, se eu não me engano, sequestra a menina e mantém ela em cárcere privado, sabe? Ele podendo fazer tudo da vida dele, ele sequestra uma pessoa, assim. Ai, meu gato tá fazendo merda. Eu me lembro ainda de algumas cenas e faz um tempão que a gente leu esse livro. Ele vai ficar pra mim ali em Enchanted. Agora, Asiáticos Podres de Rico. Que morte linda, senhoras e senhores. E a treta, o babado e a confusão que eu queria ver acontecendo era muito mais devagar, era muito diferente do que eu esperava. Foi também, se eu me lembro bem, uma opinião meio que concordada pela maioria. A Death by a Thousand Cuts. Agora, Leve-me com Você foi um livro que me tocou demais. Todo mundo gostou. Ele é super emocionante e ele tem passagens muito bonitas. E eu lembro dele com um quentinho no coração. Ele não tem como ser outra coisa além de King of My Heart. Body and Soul. Uau. 1 Milhão de Finais Felizes do Victor Martins, né? Foi incrível, a gente gostou muito, todo mundo adorou a leitura, a gente adora ler Victor Martins. E, se não me engano, dei 4,5 ou 5. Ele fica aqui no Enchanted, porque é a coisa mais fofa. Pequenas Grandes Mentiras foi um livro que me surpreendeu muito, porque são, tipo assim, esse é gênero treta, né, gente? É mais isso, gênero fofoca, gênero treta. Porque é a treta no parquinho, um assassinato numa escola, pais e mães enlouquecidos. Eu me envolvi demais com as tretas, eu me envolvi demais com a história. A gente, tipo, conversava, a gente zoava horrores no grupo. Pra mim, ele fica também no King of My Heart, Body and Soul. Agora, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein foi muito engraçado, porque na época que a gente leu esse livro, no Barulho de DLX, estava próximo da Bienal. E a última meta coincidia certinho no dia que ia ter encontrinho na Bienal. Então a galera que a gente encontrou, foi aqui no Rio, inclusive, a galera que a gente encontrou do Barulho de DLX, que tava lendo com a gente, né, lá a gente fez a discussão ao vivo, foi a primeira vez que a gente fez a discussão ao vivo. E eu me lembro que eu tinha gostado do livro, eu adorei a vibe do livro, é bem dark do jeito que eu gosto, fantasia, né, mas eu fiquei meio assim com o final. E quando eu cheguei lá na Bienal, que a gente começou a conversar, o pessoal do Bodyread, e eu percebi que eu não tinha entendido o final. Eu falei, gente, todo mundo entendeu isso? Eu falei, eu não! E de 4,5 foi pra 5. Então eu lembro desse livro com muito carinho, porque eu cheguei no final, não entendi, e o pessoal me explicou lá. Agora, Crave a Marca foi um livro que dividiu um pouquinho opiniões, porque eu gostei muito. Pelas conversas que a gente teve, a gente chegou à conclusão de que talvez eu tenha gostado mais do que o resto do pessoal, porque eu li em inglês. Por algum motivo, a tradução de algumas coisas, alguns termos e algumas coisas, pelo menos na troca que a gente tava tendo no grupo, foi o que pareceu, sabe? E eu gostei de Gravar a Marca também. Ele fica pra mim Enchanted. Agora, o Conde de Monte Cristo, ele foi também um livro total de treta. E eu falei um pouco dele nos maiores livros que eu já li. E eu gostei muito da leitura. Foi super divertido. Ele teve seus momentos, né?
ele fica em Enchanted. A Mensageira da Sorte é um livro que eu também gostei muito de ler. Foi super divertido ler com o pessoal, principalmente porque ele se passa aqui no Rio. Então, várias cenas eram em lugares que eu conhecia. Todo mundo achou fofinho, todo mundo curtiu ler. Eu vou encaixar ele aqui em I Forgot You Existed. Herdeiros do Mar acabou com a minha sanidade. Herdeiros do Mar acabou comigo. Foi uma leitura, tipo, pesada em muitos momentos, né, pela dificuldade das coisas que estavam acontecendo. Ele é um livro bem curtinho, mas não é por isso que ele é tão fácil de ler. Você precisa do seu tempo, sabe? Mas foi uma baita leitura, também rendeu muita discussão no grupo. Colocaria ele tranquilamente em King of My Heart. Agora, outra garota negra, na época que a gente leu esse livro no Buddyread, muito enrolada com muitos outros projetos e coisas que eu precisava fazer fora o trabalho e tudo mais. E eu acabei não conseguindo ler ele com a galera. Então eu vou deixar ele em Right Where You Left Me, porque eu realmente não consegui ler esse. Agora, a Dança da Água, eu já falei tanto de A Dança da Água nesse canal. Vários vídeos de eu falando dele. Ele é um dos meus favoritos da vida. Eu sempre indico que as pessoas leiam, porque a narrativa é sensacional. Tem que ficar atento aos gatilhos. Mas é um livrão, cara. E pra mim ele é totalmente King of My Heart. Paisados. Ele é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui. Eu acho a capa dele maravilhosa. Mas eu achei a história ok. Então ele vai ficar em I Forgot That You Existed. Agora, a quinta estação. I, King of My Heart. Body and Soul. Tem alguns livros que são essenciais para as pessoas que amam fantasia, né? E ele é um deles. A Ordem Vermelha também foi um livro que surpreendeu, não só a mim, como a maioria das pessoas no grupo. Ele é um livro de fantasia nacional super, super irado. Ele ficou total aqui em Enchanted. A gente adorou a Ordem Vermelha. Agora, Fique Comigo foi mais um livro que destruiu meu coração, destruiu vários corações, e ele também tem vários gatilhos, então fiquem atentos a isso. Eu sofri demais com os personagens. Tem vídeo aqui no canal falando dele também e de outros livros que são difíceis de ler, sabe? Emocionalmente difíceis. King of My Heart. Agora, Todos os Pássaros no Céu, da Charles Jane Anders. Pra mim, assim, particularmente, ele foi a total Death by a Thousand Cuts. Foi muito difícil de ler. Realismo mágico, gente, não funciona pra mim quando a parada é totalmente sem pé nem cabeça, sabe? E ele é total sem pé nem cabeça pra mim. É simplesmente porque não faz o meu estilo. Eu não gosto de livro assim, quando você tem uma coisa fantástica que você não tem uma explicação. Agora, o gótico mexicano, que livro nojento, sabe? Nossa, que nojo. Esse livro é um nojo. Ele é bom, ele tem uma vibe dark, a gente curtiu, mas ele tem umas cenas super nojentas. Então, assim, fica aí o aviso, sabe? Pelo menos eu particularmente achei muito nojento. Mas foi uma leitura legal. Pra mim, ele fica ali em I Forgot That You Existed. Se a Casa 8 Falasse, do Vitor Martins. Gostei bastante. Adorei a forma como ele amarrou as histórias. Ele também passa pelo momento da pandemia. Então, assim, fica aí também um aviso pra galera que é mais sensível sobre ler coisas que se passam nessa época. Mas eu adorei a leitura. Todo mundo gostou muito também. Eu fico com ele em Enchanted. Agora, Blade Runner foi mais um desses que eu não consegui ler junto com o pessoal. Então, ele vai ficar Right Where You Left Me, porque é isso, não rolou de ler. E assim como as Crônicas de Marte, na verdade eu peguei pra ler. Eles são contos organizados pelo George Martin. E eu achei que fosse ser super legal e na verdade, chato, abandonei. Eu não sou obrigada, assim, se não tá rolando de jeito nenhum, eu não sou obrigada. Agora, Nevernight. Isso que me matou no vídeo da Maria, entendeu? Porque Nevernight é absolutamente tudo. Eu amo Nevernight. E foi uma das melhores leituras que eu fiz, assim, na minha opinião, no grupo, porque se tornou uma das minhas trilogias favoritas, sabe, de fantasia. Então, obviamente, pra mim é King of My Heart. Três Mulheres, da Alyssa Tadeu. A autora acompanha anos da vida dessas três mulheres e vai escrevendo sobre isso. Tem muitas coisas interessantes, tiveram várias pautas que a gente levou pro grupo pra discutir, que foram legais. Eu acho que isso que tornou o livro mais especial. Pra mim, ele fica em I Forgot That You Existed. Eu não lembro de muita coisa, na real. Agora, Deuses Americanos. Neil Gaiman, né, gente? Chegamos num momento aí que eu vou ser cancelada, mas eu não consigo gostar dos livros do Neil Gaiman. O único que eu gostei, que eu li, foi Coraline. E é isso. Acabou aí. Realismo mágico, mais uma vez. Ele escreve muito assim, né? E não rola pra mim. E Deuses Americanos é total sem pé nem cabeça. O Shadow é uma porta, né? O personagem principal, ele podia estar ali e não estar, não faz a mínima diferença. Nossa, sem graça total, sem carisma nenhum. E assim, achei tudo muito chato. Esse livro é chato.
Então pra mim é Death by a Thousand Cuts. Volta aqui, vai pra lá. Os Miseráveis, que leitura. Eu gostei muito dele, apesar de terem partes totalmente dispensáveis, sabe? Porque ele se prolonga demais em coisas que a gente podia passar sem. Mas os personagens são fantásticos, a história é fantástica. Então, pra mim, ele fica... Eu fico em dúvida, mas eu acho que eu vou botar ele em Enchanted. O Bom Filho foi mais um livro que me surpreendeu demais. Ele é um thriller, né? Acontece aí um assassinato. A mãe desse rapaz morre e ele acorda todo cheio de sangue. Só que ele não se lembra de nada, de absolutamente nada. E aí a gente segue a partir daí. O que aconteceu? Alguém entrou, matou, o que rolou, né? Por que ele tá com sangue? Ele é surpreendente e ele é muito gráfico, tá? Então, assim, tem umas cenas de violência que, assim, são super descritas e que foram difíceis, sabe? De passar. Inclusive, na época, eu tava lendo o e-book e ouvindo o audiobook. Eu nunca pensei que fosse gostar, porque eu não ligo muito pra, tipo, suspense. Mas eu amei. Foi incrível. Eu amei. E eu fiquei muito surpresa por isso. E por isso ele fica aqui pra mim em Enchanted. Agora, Vita Nostra... Parto. Nossa, foi muito difícil. Foi um dos livros mais difíceis de ler. Assim, sabe? Em muitos momentos. Só não foi mais difícil que Deuses Americanos. Ou Todos os Pássaros no Céu. Mas é uma experiência que eu não gostaria de repetir, sabe? Enfim, pra mim foi Death by a Thousand Cuts. O Estranho Sonhador foi o meu primeiro contato com a Laini Taylor e eu amei. Eu nunca tinha lido nada dela, então foi uma experiência muito legal. Finalmente consegui ler algum livro da autora. Até porque todo mundo que me conhece, que já tinha lido Laini Taylor, me falou que era o livro pra mim, que eu ia amar a narrativa dela, porque eu gosto muito dessas narrativas poéticas, líricas, incríveis, sabe? E me contavam sempre que ela escrevia assim. E de fato, ela escreve assim, e de fato eu amei. Então ele fica em Enchanted. Filhos de Sangue e Osso foi um livro que eu gostei de muitas coisas, da forma como muitas coisas foram abordadas aqui, principalmente a ligação entre fantasia e religião. Não foi tudo aquilo que eu achei que ele seria, mas foi uma leitura legal. Eu não me lembro de muita coisa nele, mas foi bacana. Essa parte fantástica dele foi muito legal. Então ele vai ficar aqui em I Forgot That You Existed. Pachinko. Nossa, Pachinko me surpreendeu muito positivamente também. Foi um livro que a galera do Buddy Read em geral amou, sabe? E os personagens são fantásticos e você vai acompanhando gerações e gerações dessa família. Eu fico em dúvida real onde eu coloco. Eu acho que eu vou deixar ele em King of My Heart. Calma aí que deu ruim aqui. Sobe. A Farsa de Guinevere era um livro que eu tava esperando muito dele, porque ele é uma releitura do Rei Arthur, só que contada pelo ponto de vista da Guinevere. Então prometia ser muito legal, sabe? Mas eu não gostei. Curti a narrativa, não gostei da história. Eu achei ok, bem okzão. Mas ele foi okzão, que não foi tão ruim quanto os outros do Death by a Thousand Cuts. Ele fica bem in between, na verdade, entre I Forgot That You Existed e Death by a Thousand Cuts. Mas eu vou deixar em Death by a Thousand Cuts. Agora, o Último dos Magos também tinha tudo pra ser fantástico, pra ser uma leitura que eu iria amar, porque ele é uma ficção histórica e eu gosto muito disso. Tem uns elementos fantásticos nele também. Não rolou. Então eu vou botar ele no I Forgot That You Existed, porque ele ainda foi um pouquinho melhor do que A Farsa de Guinevere. Deixada pra trás do Charlie Donnelly me surpreendeu, porque mais uma vez eu não sou muito de ler thriller, não sou muito de ler suspense e policial, essas coisas. Mas eu gostei muito da leitura. Enfim, foi super bacana. Eu gostei. Ele fica em Enchanted. A Lógica Inexplicável da Minha Vida. Eu não lembro de absolutamente nada desse livro. Eu sei que eu li. Deixa eu ver se eu... eu acho que sim. São os dois meninos e o pai. Não é o da piscina, porque o da piscina é Ari e Dante, não é? O que ensina o outro a nadar. Deixa eu tentar ver a sinopse. A lógica inexplicável da minha vida. Que eu não tô lembrando. É isso mesmo. Calma aí. Eu tô tentando ver se eu lembro. Salvador levava uma vida tranquila e descomplicada ao lado do seu pai adotivo gay e de Sam, sua melhor amiga. Porém, no último ano do ensino médio, vem acompanhado de mudanças sobre as quais o garoto não tem nenhum controle. Como ímpetos de raiva que ele não costumava sentir. Além disso, Salvador tem que lidar com a iminente morte da avó. É verdade. Com uma tragédia repentina que acontece na vida de Sam e com o fato de seu pai estar se reaproximando de um ex-namorado.
Em meio a esse turbilhão de sentimentos que vão do luto ao amor e à amizade, da amizade e solidão, Sal passa a questionar sua própria origem e identidade e tenta encontrar alguma lógica pra sua vida. É aquele que tem descendência mexicana, mas ele não se sente totalmente americano, nem totalmente mexicano. Ah, eu tô lembrando de algumas coisas, sim. Mas eu não posso, tipo, eu não lembrava de muita coisa do livro, eu não posso colocar ele lá em cima. Apesar de eu ter gostado. Eu vou botar ele em I Forgot That You Existed porque é basicamente isso mesmo, né? Eu esqueci. Juntos Somos Eternos eu não li. Coração de Aço, Brandon fucking Sanderson, o que dizer, perfeito, incrível, maravilhoso. King of My Heart. Agora esse aqui é Você Tem a Vida Toda? Eu não consigo ver o título, mas é aquele do Lucas, não é? Eu não li ele também, não consegui ler. As Virgens Suicidas tiveram coisas legais, tiveram coisas que eu não gostei muito, mas eu não lembro de muita coisa também dele. E eu lembro que alguns momentos ficou meio chato pra mim. Então eu vou deixar ele em Death by a Thousand Cuts. Agora, das 15 vidas de Henry August, eu acho. As 15 primeiras vidas de Henry August. Eu acho que esse é o nome. É que tá muito pequenininho, não consigo enxergar. Eu abandonei. Eu comecei a leitura dele e eu abandonei porque tava muito chato. O Ano da Bruxa me surpreendeu muito porque eu gostei demais. Ele é totalmente dark. Eu gostei muito da parte da fantasia das bruxas. Tem umas partes bem nojentas também. Foi bem legal. Foi Enchanted pra mim. Proibido foi um livro... Nossa, esse livro foi muito difícil de ler também. Tiveram cenas que eram muito complicadas de ler. E eu lembro que deu muita discussão no grupo. A galera conversando e falando, todo mundo chocado. Porque é um romance proibido entre irmãos, né? E aí é por isso que eu vou deixar ele em Enchanted. A Incendiária é o meu livro favorito do King. Eu fiquei muito feliz de ter amado esse livro. Eu já tinha lido Cemitério e It a Coisa antes de pegar a Incendiária. Mas de longe foi o meu favorito do King. Eu adorei a história, adorei a narrativa. Eu acho que ele não ficou divagando tanto quanto geralmente ele divaga. Então pra mim ele ficou em King of My Heart. Interferências da Connie Willis foi difícil. A gente também tinha altas expectativas pro livro. Tiveram discussões interessantes aqui também, tá? Mas ele foi Death by a Thousand Cuts. Foi uma morte lenta. Agora, Suicidas do Rafael Montes também... na verdade foi um dos livros mais difíceis de ler do Buddy de DLX. Porque ele tem umas cenas horrorosas, assim. Sabe? A pior cena que você pode imaginar sendo descrita tá nesse livro. Pode ter certeza. Todas as piores cenas que você pode imaginar estão aqui. Divertido e aterrorizante ao mesmo tempo. Eu tenho pavor do Rafael Montes desde esse livro. E assim, eu acho que... Eu não sei se eu consigo nem cumprimentar ele, porque a mente dele me assusta. Mas eu vou ficar em... Enchanted com muitos gatilhos, por favor. Quando ela desapareceu foi mais um que me surpreendeu, que eu gostei bastante e eu não esperava gostar por ser thriller. Eu acho que a gente chegou a descobrir o final, ou chegamos bem próximo disso nas teorias do grupo, mas foi legal mesmo assim. Amores Verdadeiros também foi ótimo, gerou muita discussão no grupo, principalmente por causa das escolhas da personagem principal. Ela tem esses dois amores pra saber o que ela vai fazer da vida dela. E é uma situação totalmente impossível, sabe? E a gente conversava muito sobre as decisões dela, sobre a dificuldade da situação que ela tava. Então gerou muita discussão bacana no livro. E foi bem legal. Ele fica em Enchanted. Agora, Planeta Brutal. É muito difícil classificar Planeta Brutal, porque o livro a gente não gostou do livro, a gente achou bem ruim. Ele tinha muito potencial, tá? Muito potencial. A gente achou que ia ser ótimo. Mas assim, muita coisa não foi bem trabalhada e a gente não gostou, foi uma opinião meio geral, sabe? Mas foi muito divertido mesmo assim. Porque a gente zoava muito no grupo. A gente deu apelidos pra maior parte dos personagens. E a gente riu bastante. Tiveram coisas legais que a gente tirou, que a gente levou pra discussão também, né? Mas enfim, eu tenho boas lembranças desse livro por causa do grupo. Mas assim, Death by a Thousand Cuts, vai. Ana Karenina. Ai, a Ana é muito chata. Eu falo dele também no livro, no vídeo dos calhamaços. Foi interessante, mas a Ana é muito chata. Eu vou deixar ele em I Forgot That You Existed. E Becoming, a minha história da Michelle Obama, eu adorei. Foi uma biografia, foi uma das primeiras biografias que a gente leu no grupo, se eu não me engano. E foi muito legal também a gente levar as coisas e conversar sobre ela, sobre as propostas dela, sobre o lado dela que a gente não conhecia, né? Sobre as coisas que ela fez ativamente como primeira-dama dos Estados Unidos. E saber um pouco da infância dela, de como ela conheceu o Barack Obama e do processo, né? Da eleição e tal. Foi muito legal, a gente gostou muito. Se eu não me engano, eu dei 5 estrelas. Eu dei King of My Heart. Tcharam!
estão aí todos os livros dos últimos 5 anos que a gente leu no Goodreads da LX. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí se vocês já leram alguns desses livros ou se vocês discordam aonde eu coloquei alguns dos livros ali. Estão todos convidados para participar do Goodreads da LX se vocês quiserem, tá? Todos os links ficam aqui embaixo no box de descrição. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima.